Estamos de volta com o programa Vida Plena pela Boa Vontade TV e você pode participar. Fique à vontade. 3224-1140 e 3225-4990, código 11. Por e-mail, você também pode mandar as suas sugestões de novos temas. Aqueles que você tem mais interesse, no campo da saúde, de utilidade pública, no que você tiver mais preferência. Ligue pra gente, mande seu e-mail, na verdade. Vamos lá, vidaplena@boavontade.com, vidaplena@boavontade.com. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Boa Vontade TV a fonoaudióloga, a doutora Giovana Volpato, nos dando muitas dicas sobre os cuidados com o aparelho auditivo na infância. Os pais devem ficar atentos a todas essas dicas aqui hoje. Doutora, nós temos a prevenção sendo algo importantíssimo, não só no campo auditivo, mas na saúde como um todo. A prevenção é fundamental. Nós temos aqui alguns personagens, gente, lindos, vale muito a pena você observar. Doutora, fala um pouquinho pra gente sobre como nós podemos fazer a prevenção de maneira que a criança possa entender também, de maneira que os pais e as crianças possam interagir com esse tipo de informação. Na verdade, a Audibel, ela tem um projeto social que nós fazemos palestras em creches, em escolas e até com idosos também, onde nós usamos, é um projeto social sem fins lucrativos, onde utilizamos esses personagens que são, na verdade, os ossos do ouvido, que são os bichinhos de pelúcia, para ilustrar, para a criança aprender um pouquinho os cuidados que tem com a audição. E aí são distribuídos nessa palestra um gibi que explica esses cuidados e também esses adesivos para a criança levar para casa, para orientar os pais, para orientar toda a família os cuidados que tem que ter. Agora, doutora, passa pra gente, quais são esses cuidados? Então, como prevenir então, né? Os pais que estão acompanhando o Vida Plena, o que eles precisam saber? Então, os cuidados, por exemplo, não usar as hastes flexíveis. Então, a haste flexível, muitas vezes, que é o cotonete, o famoso cotonete, o que acontece? A mãe, às vezes, quer limpar o ouvido da criança, coloca lá dentro, acaba perfurando o tímpano, e isso pode trazer infecções, pode trazer um prejuízo para a criança. Então, o uso de MP3, MP4, de fones de ouvido com música, isso pode trazer um prejuízo para a audição também. E aquilo que nós já comentamos no outro bloco, então também não amamentar a criança deitada e sim sentada para evitar essas otites de repetição. E qualquer problema também procurar uma orientação. Certo. Agora, quando você fala dessa questão do fone de ouvido, hoje é muito comum, na fase da infância, na fase da adolescência, né? Eles podem até questionar os pais, mas então o que? Como ouvir música, né? Quais as dicas que vocês deixam? Na verdade, o fone de ouvido, ele pode ser usado com música, tudo, desde que não seja numa altura num volume muito alto. Certo. Então, se você está do lado de alguém e essa pessoa está ouvindo uma música e você já está ouvindo essa música, isso já é um sinal de que esse som está muito alto, que pode estar sendo prejudicial para a audição. Certo. Então, isso já é um sinal que de repente fala, ó, peraí, abaixa um pouquinho o volume. Então, claro, pode usar? Pode, mas num volume mais baixo, não usar num volume alto, como muitas crianças fazem, muitos adolescentes fazem também. É verdade. É muito comum nos dias de hoje, então ficar atento é fundamental. Agora, quanto à limpeza, né, muitas mães têm essa dificuldade mesmo, principalmente quando as crianças, quando são bebês, né, como realizar essa limpeza num bebê? Na verdade, o ouvido, a cera de ouvido, ela não é para ser removida. A cera é uma proteção que está no nosso canal auditivo. O que tiver em excesso, ele vai sair naturalmente. Pode limpar com a pontinha da toalha, mas não usar nada, não usar haste flexível nenhuma para limpar, porque isso pode empurrar a cera também, criar aquela rolha de cera, e às vezes a criança daí tem que ir ao médico, remover essa cera, então também já não é um procedimento muito interessante. Certo. Em todas as fases, né, da vida, em todas as fases. A limpeza deve ser feita desse jeito? Desse jeito. Nunca usando a haste flexível. A haste flexível é para usar em volta, nas dobrinhas aqui do lado, por fora, e não no canal auditivo, não introduzir. Tanto que na caixinha da haste flexível, qualquer caixinha que você comprar, no caso adquirir, está escrito lá, não introduzir no canal auditivo. Certo. Agora, crianças que têm muito contato com piscinas, que fazem natação muitas vezes, isso traz uma limpeza, né, excessiva do canal auditivo. Fala um pouquinho qual o cuidado que na verdade,
devem ter? A natação às vezes pode trazer alguma otite, às vezes as crianças que fazem natação. Então, existe o uso do tampão. Então, existem tampões de silicone que pode ser, existem os comprados próprios, universais, e existem os que são pré-moldados, então personalizados, que podem ser feitos também para a criança usar. Então, uma criança que tem uma perfuração no tímpano, é importante que ela use para que não entre a água ali e traga uma contaminação, uma infecção futura aí para essa criança. Tá aí, dica para você, pai, mães, avós, os tios, família toda. Bom, doutora, fala um pouquinho sobre o tratamento. Hoje nós temos uma inovação, né? Nós temos cada vez mais a saúde sendo ampliada, a tecnologia auxiliando nesse processo. Fala um pouquinho de como funcionam os tratamentos auditivos nos dias de hoje. Então, o tratamento pode ser medicamentoso, cirúrgico ou o próprio uso do aparelho auditivo. O uso do aparelho auditivo, então, quem vai indicar isso vai ser o médico otorrino. E o aparelho auditivo hoje, ele tem vários recursos tecnológicos para se aproximar o mais da nossa audição natural. Então, ele tem supressores de ruídos, sons, para deixar mesmo o som mais natural possível. Tá? Então, eu trouxe aqui um aparelho auditivo só para vocês terem uma ideia do tamanho que está hoje um aparelho auditivo. Olha, ele é bem pequenininho. Muito pequenininho, gente. Ele é bem pequenininho, então hoje totalmente diferente do que era antigamente, aqueles aparelhos grandes. E esse aparelho, por exemplo, ele atinge o maior número de graus de perda auditiva. A maioria das perdas auditivas pode ser tratado com isso. É claro que assim, para criança é indicado um outro tipo, mas, por exemplo, para um adulto a gente já poderia indicar um desse também. Certo. Muitas famílias têm um certo preconceito, né, uma resistência quanto aos aparelhos auditivos, mas é benéfico, né, e é fundamental para o próprio desenvolvimento da criança, do jovem que no momento tem algum tipo de perda auditiva, não é isso, doutora? Com certeza. Na verdade, assim, o problema de audição, como eu também já comentei, ele traz problemas na aquisição, no desenvolvimento da linguagem, então vai trazer trocas articulatórias, isso para a vida toda da criança. Então, é importante o diagnóstico precoce. Então, de repente, precisa usar o aparelho, colocar o aparelho quanto antes, e aí também fazer o acompanhamento com a fonoaudióloga, porque ela que vai auxiliar, então, no tratamento, na estimulação da linguagem de fala, e passar as orientações também para os familiares como cuidar dessa criança que tem algum problema de audição. Está certo. Nossa, doutora, quantas informações importantes aqui hoje. Para as famílias que ainda têm alguma dúvida, querem outras informações sobre o assunto, o contato, por favor. Nós temos um site que é o www.ouvirfazbem.com.br. Lá tem vários profissionais também que tiram, tem várias perguntas. O que precisar, quem tiver dúvida pode entrar lá no site, que também tem tudo lá sobre audição. Todas as informações para você. Está certo. Doutora, muito obrigada pela presença aqui no Vida Plena hoje, trazendo informações tão importantes e é possível transmitir a informação até para a criança de maneira muito lúdica, né? Eu achei esses personagens muito bonitinhos. Vale a pena você que está em casa usar a criatividade também para fazer com que seu filho possa abaixar um pouquinho o volume ao ouvir, né, com o fone, possa abaixar o volume da televisão e qualquer problema, gente, procurar um especialista, procurar um médico. Isso é fundamental. Outros assuntos de saúde, você confere diariamente aqui no Vida Plena. Qualquer dúvida, né, tem interesse de novos temas, mande seu e-mail para vidaplena@boavontade.com. vidaplena@boavontade.com. Conversamos hoje aqui no programa com a fonoaudióloga doutora Giovana Volpato. Nós vamos para o intervalo agora e já voltamos.